Continuando esse curso, os alunos então foram apresentados a algumas leituras. Eu recomendei que eles, por exemplo, testassem diferentes versões de Bíblias. Que eles testassem a versão da Bíblia interlinear, por exemplo, que é uma versão que te dá uma tradução palavra por palavra. Também a Step Bible, ela é uma versão, na verdade, ela não chega a ser uma versão, é um website, né? Quase como um aplicativo simplificado, tipo o Logos. E ela também dá boas opções de leitura. Dê a eles também a opção de ler o Novo Testamento traduzido para as nações nativas, ou seja, eu não sei, não tem um nome no português, eu acho, né? Um Novo Testamento indígena. Por exemplo, o livro de João mostra o nome de João traduzido pelo significado dele, talvez então nas culturas nativas americanas elas tenham nomes mais longos, nomes que são de importância por meio do significado deles, não só pela fonética. A gente hoje, na nossa cultura ocidental e aqui no Brasil, não se pensa tanto no que quer dizer, né? Jéssica, Renato, Paulo, não se presta muita atenção no significado por trás. Mas nesse Novo Testamento para os nativos, traduz-se João como aquele que mostra boa vontade. E aí capítulo 1, e aí o verso 1 do capítulo 1 diz: muito tempo atrás, nos tempos antes de todos os dias, antes da criação de tudo, aquele que é conhecido como a Palavra estava lá face a face com o grande Espírito, que é o equivalente a no princípio era o verbo estava com Deus. E aí tem o verbo era Deus aqui. Essa palavra totalmente representa o Criador e nos mostra quem ele é e como ele se parece. E por aí vai. Então é uma experiência interessante ler o Novo Testamento nessa versão. Pedi então que eles vissem, pelo menos dessem uma olhadinha em uma Bíblia interessante, é uma Bíblia comentada, só que comentada segundo o ponto de vista de um cético. É a Bíblia do cético. Ela tem versão impressa e versão digital. E na versão digital, você que tem aqui também João 1:1, e a paráfrase dessa pessoa, que é o que esse comentarista entendeu, e alguns símbolos indicando problemas que esse leitor vê com relação à coerência científica. Ele vê incoerências aqui científicas ou históricas, ele vê absurdos e ele vê contradições, e ele vai marcando cada uma dessas impressões no texto. Se não me engano, é esse cara aqui. Então, também é legal para ter uma visão, né, hermenêutica diferente. Então eu falei, olha, preste atenção nas diferenças, vantagens, desvantagens e novos insights, novidades, novas conclusões que a gente pode ter. Então a gente continuou dando uma olhada nesse First Nations, que é a mesma Bíblia aqui de cima, só que ouvindo uma entrevista com aquele que traduziu. Então, quem quer focar mais nessa versão dos nativos americanos, dos povos nativos, vê essa entrevista de podcast. No caso, o link já está antigo. Mas enfim, vê essa entrevista de podcast aqui com o Terry Wildman, para ver qual o método que ele usou para essa tradução e por que é que ele fez determinadas decisões. Eu então recomendei outra leitura, uma leitura de uma pessoa fiel, uma pessoa cristã. Esse autor aqui é Jess Fadell, e o ponto é escrever de forma bem sincera sobre como se aproximar novamente de Deus depois de uma crise de fé. Então o título, né, desse texto é Arriscando Novamente com Deus.
E o ponto de eu trazer essa leitura aqui logo no início do curso de evangelismo e de discipulado é para iniciar discussões sobre como ser sincero com Deus, como não só interagir com Deus segundo a nossa ética, ou a ética bíblica, segundo o que é correto, o que ele diz ser correto, mas também nos relacionarmos com Deus e abrirmos espaço no nosso coração para a gente, como Jacó fez, né, lutar com Deus, no sentido de mostrar para eles a resistência que existe dentro de nós. É uma confissão, né? É um relacionamento de confissão, um relacionamento de demonstrar a vulnerabilidade. Então é para, inclusive, mostrar vocabulário. Tem gente que, como eu, né, que foi criado em uma igreja histórica, confessional, bem focado no que é certo, na leitura correta, na exegese, isso e aquilo, com menos ênfase em nosso coração e nos nossos sentimentos e mais ênfase no coração de Deus, nos sentimentos de Deus, nem nos sentimentos de Deus eu diria, né? Nos mandamentos de Deus eu diria, nas proposições e nas afirmações filosóficas de Deus. Então esse era o foco da minha criação. Não aprendi, precisei de bastante treinamento em outros contextos, de outras pessoas, para eu começar a, por exemplo, me permitir orar a Deus de maneira mais pessoal. Então isso é também para dar palavras, né, para ensinar vocabulário e formas de conversar com Deus. Um texto bem legal. E um artigo, já um pouco mais acadêmico, que é um artigo com o título Esse artigo não é sobre o Tim Keller. E de fato é um artigo que comenta sobre a forma da apologética cultural do Tim Keller, as grandes vantagens e como pode ser aprimorado, como esse approach dele, essa abordagem pode ser estendida, pode ser melhorada. É do Dr. James Wood, ele é professor na Redeemer também, professor do Departamento de Teologia e Religião. E aí, então, o propósito dessa leitura são os benefícios e as limitações da forma como Tim Keller ensina a tal da sabedoria cultural, o engajamento cauteloso com a cultura e tudo mais. E basicamente focando nos ensinos do Tim Keller nesse livro, como alcançar o Ocidente novamente. How to Reach the West Again, que é um livro, não sei de que ano, mas muito bom. Então é mais uma crítica construtiva. Depois então eu fui para esse slide e falei um pouco da abordagem de Calvino, João Calvino, e do missionário William Carey a respeito de livros, principalmente, pagãos. Não só não cristãos, mas ativamente pagãos. Ou de filosofia e cosmovisão quase que totalmente alheia à cosmovisão bíblica. Por exemplo, Bhagavad Gita e outros livros importantes para outras religiões. Por que eu trouxe isso? Porque William Carey não só fez um trabalho excelente de tradução de materiais bíblicos para línguas indígenas, línguas locais, línguas... Eu digo indígena, eu deveria dizer línguas nativas de determinada geografia, eu não estou falando de povos pouco contactados ou pouco urbanizados, não. Enfim, ele era muito afeito à tradução bíblica, de materiais bíblicos para a língua local, assim como João Calvino. João Calvino tinha uma grande ênfase nas missões, e por meio de João Calvino, inclusive, a tradição reformada ganhou um novo fôlego aqui no Brasil, né? Inclusive a Confissão Guanabara, a primeira confissão de toda a América, né, tanto o norte quanto o sul, brasileira. Então, William Carey, ele não só traduziu materiais cristãos para a língua local, como ele traduziu materiais de outras religiões. É como se a gente pegasse o Corão, né, ou
eu não sei, o livro de Mormon ou alguma coisa assim e traduzisse para uma tribo de determinada missão. Então, não só traduzir a Bíblia para essa cultura, mas outras grandes obras filosóficas e religiosas, para que se tenha uma noção de religião comparada, para que a determinada população não seja só exposta a novidades cristãs, e aí de repente se vem algum missionário islâmico, um missionário mormon, um missionário hinduísta, nossa, de repente é outra novidade, agora a gente vai se ater a essa nova tradução. E por aí vai. Então o propósito não é simplesmente que as pessoas se afeiçoassem ao Evangelho por meio da novidade, porque só tem esse livro na nossa língua, não tem outro livro na nossa língua. Mas que houvesse uma gama de opções de livros na língua local e que se pudesse ter pensamento crítico, leitura crítica desses outros livros. Bhagavad Gita, difícil pronunciar, e o Corão, e outras obras de filosofia, de Sêneca e da mitologia grega e tudo mais. Então, eu gosto desse approach do William Carey e do John Calvin, do John Calvin, né, do Calvino, e recomendei para os meus alunos que eles vissem dessa forma o resourcing, né, o dar recursos a algum determinado povo local. Não só dar recursos bíblicos, mas dar recursos de cultura geral. Que sejam cultos de maneira geral e saibam ver as vantagens e as desvantagens de cada informação, de cada livro que eles têm. E aí eu usei esse slide para falar sobre definições de palavras bem teológicas, o teologuês acadêmico e técnico, o jargão técnico dos estudos bíblicos ou da fé reformada. A gente sabe que nós temos palavras bem particulares ao nosso contexto. E aí eu coloquei esse vídeo aí porque é um vídeo que contextualiza palavras, ele explica contextos, ele explica palavras como soteriologia, eclesiologia, palavras mais comuns na teologia sistemática, e outras palavras também mais eclesiológicas, né, mais usadas no dia a dia da igreja, como forma de ensinar os meus alunos a traduzir o cristianês para as pessoas com quem eles conversam. Esse é o ar acadêmico desnecessário, é o ponto desse slide aqui. Evangelismo, apologética, discipulado. Começando então a focar na área específica da apologética, que, como eu disse, é uma subcategoria do discipulado. Eu falei um pouco de uma corrente apologética chamada pressuposicionalismo. Vou começar daqui o próximo vídeo.